Salve galera, tudo certo com vocês? Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai falar, dando continuidade aqui ao estudo da espectrometria de massas. Na aula de hoje nós vamos compreender o espectro, alguns mecanismos gerais de fragmentação. Tá? Então a aula de hoje vai ser dividida da seguinte maneira. Vou mostrar mais detalhes sobre o método de ionização por elétrons ou a eletroionização. Depois vou mostrar algumas formas da gente determinar a massa molecular e a fórmula molecular analisando o espectro. Né? Não é uma tarefa tão simples e nós precisamos de uma sequência de trabalho aqui para a gente poder chegar nessas conclusões. Né? Tanto da massa molecular, que às vezes você não consegue de cara encontrar qual é a massa do seu íon molecular, e também da fórmula molecular, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então vamos ver a diferença, né? Vamos fazer uma breve análise isotópica, onde eu vou mostrar alguns exemplos de espectros e o que a gente observa quando nós temos diferentes átomos nas suas moléculas das suas amostras, tá? Em seguida vou mostrar para vocês como é que faz para calcular as duas formas que a gente faz para calcular o índice de deficiência de hidrogênio a partir da fórmula molecular. Depois a regra do nitrogênio e a regra do 13, tá? E dito isso, né, depois que a gente tiver de posse aí da massa e da fórmula molecular, tendo aí algumas informações a respeito da nossa molécula, vamos entender o evento inicial da ionização e em seguida os padrões de fragmentação para alcanos e cicloalcanos. Vamos embora. Então, primeiro aqui, ó, na eletroionização da espectrometria de massas, é emitido, como eu falei para vocês na aula passada, um feixe de elétrons de alta energia. Então, varia ali entre 40, 50, 70 eletronvolts a partir de um filme, um filamento aquecido, né? Então, está aqui o esquema, né? Então, você tem um filamento aquecido e um ânodo, onde você vai ter o feixe de elétrons, e aqui é onde vai passar a sua amostra, onde vai ser incidida essa radiação, certo? Esse aqui eu já coloquei a figurinha, né, do equipamento que a gente tem no departamento de Química aqui da UDESC, tá? Esse equipamento aqui, onde nós temos a fonte de íons que nós temos aqui é através da eletroionização. O analisador de massas é o quadrupolo, certo? Pois bem, então o que acontece é que a colisão entre os elétrons e as moléculas retiram um elétron da molécula, criando então o cátion radical, tá? Então a maioria das moléculas orgânicas apresentam energias de ionização entre 8 e 15 eletronvolts, como eu tinha falado também na aula passada para vocês. E aí o que acontece? O excesso de energia cinética fornecida às moléculas leva a fragmentações sucessivas, né? Então, como eu tinha mostrado também para vocês, o que pode acontecer? Você pode ter vários caminhos diferentes aí para a fragmentação. Então, a sua molécula, que é chamado do inglês, né, parent ion, ou íon pai, ou íon mãe, né? Ele vai sofrer a primeira fragmentação e vai gerar esse primeiro fragmento, ou diversos fragmentos. Cada um desses fragmentos geram outros fragmentos, outras gerações de fragmentos, tá? Então a gente tem como se fosse uma árvore, né? Uma genealogia, vamos dizer assim, entre aspas, de fragmentações, tá? Então aqui, esquematicamente, mostrando para vocês, e já mostrando o resultado em espectro aqui. Então aqui nós temos o elétron sendo emitido na sua molécula, então o elétron vai ser ejetado, o elétron da molécula vai ser ejetado junto com o elétron que foi emitido aqui desse feixe de elétrons ali, tá? E aí vai ser formado aqui o seu cátion radical, tem essa representação esquemática aqui, que a partir daqui você tem a formação dos fragmentos. Bom, então, primeiramente, nós temos aqui, a gente pode representar entre colchetes aqui a minha molécula com o símbolo de cátion radical aqui, então é isso, né? Você tem uma carga positiva, a carga formal, a carga residual dessa molécula é positiva e ela é um radical, tá? Por isso, cátion radical. A molécula tem uma massa de 44, então a gente vê aqui a razão massa-carga, como a carga é 1, então a massa dividido por 1 é a própria massa. Então, por isso que a gente tem aqui a razão massa-carga é igual à massa da própria molécula. E a gente sempre vai representar como mz. Se o fragmento ele é neutro, então não faz sentido falar de mz.
tá? Porque o Z seria igual a zero. Então, ele não vai interagir com o quadrupolo ou com qualquer fonte, com qualquer analisador de massas, então ele não vai ser acelerado ali, né? Então ele vai ser sugado pela bomba de vácuo, ele não vai ser detectado. A gente só sabe que às vezes um fragmento neutro é produzido quando, por exemplo, você tem a distância entre a massa da sua molécula menos a massa do fragmento aqui, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, a massa de 15, né? Enfim, vamos lá. Então aqui você tem, a partir desse alcano, você tem uma série de fragmentos que podem ser formados. Olha aqui, ó. Então você pode ter aqui, ó, neste caso, você tem o MZ44, que é a massa do seu íon molecular. E aí o que acontece? Uma das ligações covalentes aqui, ela vai ficar não com um par de elétrons, mas com um elétron apenas formando aquela ligação. Essa ligação fica enfraquecida, a ordem de ligação fica enfraquecida porque você só tem um elétron neste orbital aqui ligante. Certo? Então, o que vai acontecer? Este elétron ligante aqui, ele vai ficar localizado apenas em um dos carbonos e o outro vai ficar positivo. Ele vai formar, majoritariamente, aquele radical que gere o carbocátion mais estável. Então, observe uma coisa que já vamos relembrar aqui os conceitos que a gente aprende lá na Orgânica 2, tá? Olha só, digamos que nessa ligação aqui, ó, eu tenha um único elétron formando a ligação covalente. Esse único elétron ele pode migrar para este carbono ou para este carbono. Se ele migrando para esse carbono, tá? Ele vai ficar assim, ó, tá? Vai formar isso daqui e o carbocátion metílico, que é muito menos estável do que se for ao contrário, né? Se o elétron migrar para formando o radical metila mais um carbocátion primário. Por isso que você vai observar nesta molécula aqui, ó, que o fragmento carregado positivamente de massa 15, ele tem uma intensidade muito menor do que a 29. Isso é mais uma evidência da estabilidade maior deste fragmento carregado do carbocátion primário em relação ao carbocátion metílico, tá? Por exemplo. Bom, mas aí eu vou abordar mais sobre essas fragmentações mais à frente, tá? Mas só para vocês entenderem da onde que surgem cada um desses picos aqui, tá? Então tá aqui a MZ29, o MZ15, como eu havia mostrado, o MZ28, tá? Que é a perda ali de, além de um 15 aqui, você perde um hidrogênio, enfim, vamos seguindo, tá? Bom, agora vamos fazer uma análise, um olhar mais isotópico, né? E por que que às vezes você observa que tem, por exemplo, nesse 29, se eu olhar no 30, certo? Eu tenho 29 aqui. No 30, eu tenho uma coisinha bem pequenininha, se você observar ali, tá vendo? Ó? Tem uma coisa bem pequenininha. Será que aquilo é um fragmento ou é apenas uma proporção isotópica? Na realidade, aquilo é uma proporção isotópica, porque quando você tem hidrocarbonetos, olha o seguinte, ó. Por exemplo, o carbono 13, você tem 1,1% em relação ao 12, ao carbono 12, que é praticamente, ele é majoritário na natureza, tá? Então, sempre que você tiver um hidrocarboneto, você vai observar em torno de 1% ali, que é o padrão isotópico para hidrocarbonetos, tá? Para compostos que tenham apenas carbono, hidrogênio e o oxigênio também, tá? Então, o oxigênio 17, ele tem uma porcentagem muito pouca. O nitrogênio também tem uma porcentagem, o nitrogênio que tem o nitrogênio 15 e o oxigênio 17 tem uma porcentagem muito pouca. O que mais vai contribuir ali para aquele fragmento M mais 1 vai ser o carbono mesmo, né? Então, que vai acabar dando aquele 1% ali, certo? E aí, como é que você faz para saber, fazendo a análise isotópica do seu pico, você consegue saber o que você tem, consegue ter indícios. Por exemplo, se você tiver enxofre, o enxofre ele tem um M mais 2, olha aqui, ó, que é em torno de 4%, certo? Então, você vai observar sempre. Quando você olhar, você tem um pico, tá? E aí você vai lá, olha, logo depois desse pico, tem um pico um pouco maior do que 1%,
pode ser que você tenha um outro átomo aí diferente de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Você pode ter aí um enxofre, por exemplo. Se for 4%, é um indício de que haja a presença do enxofre. Eu já vou mostrar o espectro e vocês vão entender. Quando você tem ali, por exemplo, cerca de 1/3, né? Então o M mais 2 é 1/3, então isso é um grande indício de que você tem um cloro. Se ele tem aproximadamente o mesmo tamanho, tá? Então é um indício que você tem um bromo ali na sua molécula, tá? E se você tiver o iodo na sua molécula, você vai ver o pico do 127. Ter o pico do 127 na sua molécula, dentre todos que você tiver lá, se você tiver o pico 127, é uma grande evidência de que você pode ter, né, é um grande indício de que você pode ter o iodo na sua molécula. Agora, olha só como é que a gente observa isso, tá? Você vai vir aqui no seu espectro, se você vai observar, você tem aqui a sua molécula, né, que é essa que está aí, tá? Você vai observar, eu tenho, a massa é 76, e aí eu tenho ali, normalmente, 76 mais 1, 77. Eu tenho ali em torno de 1%, tá? Ok. Mas aí você tem lá um M mais 2, que é esse 78 aqui, tá vendo? Ó, M mais 2 é maior do que o normalmente observado, então isso já pode te levantar a suspeita de que seja um enxofre. Agora aqui, ó, o seu M mais 2, tá? Você tem aqui a massa do seu composto é 78. Aí você vai lá, tem o M mais 1, que é em torno de 1%. Você vai lá, o M mais 2, né, que é o 80, ele é maior do que o usual. Quando você mede a intensidade dele e ele é em torno de 1/3 do 78, isso é um indício de que tenha cloro. Agora, quando você vê isso daqui, ó, se você tiver bromo na sua molécula, o M mais 2, né? Se você tiver um M mais 2, é um sinal de que você tem um bromo ali, tá? Então, sempre depois é que você vai observar, né? O M mais 1 é normal observar por causa do carbono, tá? Porque o carbono 13 ele é em torno de 1%. Agora, se você tiver ali ó, o M mais 2 quase do mesmo tamanho, tem cerca de 98% do tamanho do M+, então é um indício de que você tem o brometo, tá? E aí, veja, a massa é 79. Se você vê aqui ó, a diferença entre um pico e outro pico aqui que for 79, batata, você tem o bromo, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, o 37. Se você medir aqui a distância daqui para cá, ó, dá 37. Você medir aqui do 80 para o 40 e pouco aqui, você tem então o 35, desculpa, tá? 35, 37. Então você pode ver que você consegue observar esse cloro, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, agora sobre como é que a gente faz para determinar a fórmula molecular. Bom, primeiro você tem que fazer aquela análise que eu acabei de fazer, isotópica, e você vai anotando, olha, eu tenho brometo, eu tenho iodeto. Então você vai anotando essas informações no seu caderninho ali quando você vai analisar o espectro de massa. Então aqui, primeiro a regra do nitrogênio. A regra do nitrogênio ela diz o seguinte: se a massa do seu íon molecular for par, você pode ter um número par de nitrogênios, ou também pode não ter nenhum, certo? Se a massa do seu composto for ímpar, significa que você tem um número ímpar de nitrogênio, tá? Então a regra é essa. Se você tem a massa é par, ou ele não tem nitrogênio, ou se ele tiver, vai ter 2 nitrogênios, tá? Vai ser assim, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Então, massa par, número par, ou não tem nitrogênio. Massa ímpar, tem nitrogênio, uma quantidade ímpar, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai. A regra do 13 é o seguinte, essa regra aqui nos ajuda também a montar a fórmula molecular. Você faz o seguinte, você vai pegar a massa da sua molécula e vai dividir por 13. Digamos, vou pegar um exemplo ali, ó, um exemplo de uma molécula dessa aí. Vamos pegar uma que não tem nitrogênio, vou pegar aquela dali, ó, tem 44, tá? Vamos pegar o 44 e já vou mostrar para vocês como é que faz. Pega o 44, divide por 13, na minha calculadora deu 3,384, deu alguma coisa, 3, alguma coisa. Então você vai pegar e vai colocar assim, ó. Você vai colocar o 3, certo? 3, e o resto, você vai colocar aqui, ó, certo? Então, por exemplo, 44. 44 dá 3, alguma coisa.
Então, eu vou fazer o seguinte. 3 vezes 13 dá 39. Então, você vai fazer assim, ó. Vai ser 3, o N vai ser igual a 3 e o R vai ser igual a 4. Não, desculpa, a 5, tá? Então, vai ficar assim, ó. N vai ser igual a 3, R vai ser igual a 5, certo? Então, você vai pegar e vai fazer assim, ó. A sua fórmula molecular inicial vai ser 3 e 3 mais 5 dá 8. Então, vai ser C3H8, tá certo? E aí você vai ver e você pode calcular o número de deficiência de hidrogênio dessa forma. Coloca aqui 3, aqui 5, e aí você calcula, tá? E aí você vai ver, no caso aqui eu estou utilizando a massa 44, que é aquele alcano. Então você vai ver que não vai ter que dar zero isso daqui, né? E aqui em cima vai ter que dar zero. Outra forma de você calcular o índice de deficiência de hidrogênio é essa fórmula aqui que eu já mostrei para vocês lá quando a gente estudou infravermelho, tá certo? Então essa daqui vocês já conhecem. E sobre essa regra do 13 aqui, ó, eu vou pedir para vocês darem uma lida lá no livro do Donald Pavia, tem uma explicação, porque é o seguinte, vocês vão ter que substituir, né? Se você tiver oxigênio, nitrogênio, então você vai ter que fazer umas manobras aí, entendeu? De colocar oxigênio e você vai ter que tirar um CH4 para colocar um oxigênio, entendeu? Para poder compensar a massa. Ou às vezes, se o seu índice de deficiência de hidrogênio aqui, né, o seu número de insaturações der um número muito absurdo, então você vai ter que remanejar essa fórmula molecular até que ele faça sentido, né? E também juntando as informações que vocês obtiverem lá do infravermelho, certo? Bom, agora o evento inicial, que é a ionização. Ou seja, quando você submete a sua amostra àquele feixe de elétrons, né, em torno de 50, 70 eletronvolts, os elétrons vão ser arrancados de algum orbital, tá? Ou esse orbital é ligante sigma ou ligante pi, ou ele é um orbital não ligante, tá? Por exemplo, então aqui você tem, por exemplo, um alcano, tá? Alcano só tem ligação sigma, portanto, os elétrons estarão em orbitais ligantes sigmas, orbitais moleculares. Ou é um alceno, é uma carbonila, é uma nitrila, enfim, alguma coisa assim que você tenha ligações pi, é um alcino, tá? Por exemplo, é um anel aromático. Então, se você tiver uma ligação π e várias ligações sigma, preferencialmente o elétron vai sair daquele que tiver maior energia, tá? Então, veja, é como se vocês forem tirar água, vocês precisam de água e vocês vão jogar o balde de vocês com a corda para pegar água. Então, você tem aqui um poço, certo? Por bastante fundo. Aí você tem um poço mais raso e uma poça, né? Então, isso aqui é mais fácil pegar água. Você precisa de água para qualquer coisa, para apagar uma fogueira, por exemplo, né? Então, você quer água, você vai pegar o da poça, que está mais fácil de tirar. É mais ou menos assim que acontece. O elétron ele vai sair mais facilmente do orbital não ligante, ou seja, se você tem um álcool, se você tem uma amina, onde você tem um oxigênio, tá certo? Onde você tiver par de elétrons não ligantes, é dali que vai sair o elétron mais facilmente. Mais fácil do que se você tiver uma ligação covalente π, e mais fácil do que se você tiver uma ligação covalente sigma. Vamos ver um exemplo, um exemplo para cada caso. Sobre o elétron ser perdido do orbital não ligante. Qual que é o orbital não ligante? O orbital, por exemplo, o orbital sp3 aqui desse oxigênio, tá? Formando aqui, eu posso representar desta forma entre colchetes aqui, ou diretamente colocando o cátion radical, o símbolo de cátion radical, direto no meu átomo aonde foi arrancado o elétron, tá certo? Do orbital não ligante. Agora, se eu tenho ligações sigma e ligações π, então ligações sigma, ligações π e você tem orbitais não ligantes. O elétron vai sair obrigatoriamente do orbital não ligante, assim como aqui em cima. Agora, eu não tenho mais orbitais não ligantes, eu tenho aqui competindo ligações sigma e ligações π. O elétron vai sair obrigatoriamente dos orbitais π, porque é mais fácil arrancar o elétron dali, tá? E, por fim, se você não tem nem orbitais não ligantes, nem orbitais π, ele só tem de onde sair, que é do orbital sigma, tá certo? E aí, por que isso é importante, gente? Isso é importante porque
se você sabe aonde ocorreu a ionização, você vai conseguir fazer todos os mecanismos de fragmentação a partir daqui, beleza? Bom, para entender esses processos de fragmentação, tem uma regrinha que pode ajudar, né? Pode ajudar, não é... Enfim, vocês vão observar isso na prática, né? É chamada a regra do número par de elétrons. Olha só, toda vez que você faz a ionização, toda vez que uma molécula é ionizada, ou um fragmento também pode ser formado, você tem a formação de uma molécula com número ímpar de elétrons. Então, assim que ele saiu, foi ionizado, ali foi da fonte de íons, ele sai da fonte de íons desta forma aqui, ou dessa forma. Daí, o que pode acontecer com essa molécula? Quais são os mecanismos possíveis para as moléculas que têm números ímpares de elétrons? Eles podem formar dois tipos de fragmentos, né? Tem dois mecanismos. Ou ele vai formar um fragmento com número par de elétrons e uma carga positiva e um radical, ou ele vai formar outro fragmento com número ímpar de elétrons e uma molécula neutra. Tá? Olha só, isso na prática. Aqui eu tenho, então, um fragmento que acabou de ser formado, é um éter, né? Acabou de ser formado. Ele tem um número ímpar de elétrons, tá? Olha o que vai acontecer com ele. Ele vai sofrer uma reação radicalar aqui, tá? Uma reação que acontece aqui. Eu vou me basear nos mecanismos de certas curvas da química orgânica, tá? Então, acontece esse mecanismo aqui, ó, e eu tenho um fragmento com número par de elétrons, tá certo? Então, aqui eu não tenho números ímpares. Agora eu tenho aqui um radical. Um radical é um fragmento, tem número ímpar, mas é um radical, tá? Tá aqui a representação de radical. Depois olhem com detalhes, tá? Agora eu tenho outra possibilidade. Eu tenho aqui um fragmento, né, que foi gerado a partir de é uma outra fragmentação, tá? Então ele tem um número ímpar de elétrons. O que ele pode acontecer com ele? Ele pode formar outro com um número ímpar de elétrons e um fragmento neutro, tá? Então tá aí esse mecanismo para vocês. Aí agora, olha só essa reação, tá? Isso aqui é um haleto de alquila que foi ionizado ali na fonte de íons, e então ele produziu esse composto com número ímpar de elétrons, e aí ele vai aconteceu aqui, ó, esse mecanismo é esse primeiro aqui, ó, ele produz um radical e um fragmento com número par de elétrons. Este com número par de elétrons pode sofrer mais uma fragmentação, olha só. Ele pode sofrer essa fragmentação. Daí ele vai formar outro fragmento com um número par de elétrons, mais um fragmento com um fragmento neutro, tá? Bom, agora sobre a estabilidade, né? Sobre a estabilidade, isso aqui são alguns fatores que impactam nessa fragmentação. Olha só, eu coloquei aqui algumas classes de compostos, eu coloquei aqui em ordem de estabilidade, né? Aqui ó, seria o mais estável, né? E aqui menos estável, eu me refiro aos íons moleculares, tá? Então, quanto mais estável for o íon molecular formado a partir dessas classes de compostos, então eu tenho menos fragmentação, tá? E quanto mais estável é o íon molecular, menos fragmentação. E quanto mais instável, né? Ou seja, quanto menos estável for o íon molecular, mais fragmentações, tá? E aí, o que acontece? Quanto mais estável for o fragmento formado, maior vai ser a abundância relativa deste fragmento, seja ele qual for. Se for um fragmento aromático, for um fragmento de alceno, seja lá o que for, quanto maior a estabilidade, maior a abundância relativa, maior o pico no espectro, tá? E quanto menor a estabilidade, menor a abundância relativa, ok? Aqui tem uma ordem de estabilidade dos fragmentos que podem ser formados, tá certo? Então, vocês vão ver aqui o menos estável, que normalmente é aquele que eu mostrei para vocês lá, o fragmento 15, né? MZ15, ele é o menos estável, portanto, ele vai ter uma abundância relativa mais baixa. Então, vai aumentando a estabilidade aqui, ó, e aí vocês já sabem, né, por que ele é mais estável. Por exemplo, esse aqui é um carbocátion terciário, aqui é um carbocátion alílico, aqui é um carbocátion benzílico, e enfim.
Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre o espectro, tá? Algumas nomenclaturas. Nesse slide eu mostro as nomenclaturas que a gente vai utilizar. Aqui nós temos o íon molecular, tá? Que é o cátion radical da sua molécula, tá? Que é aquele que tem a maior massa no seu espectro, tá? A maior massa é o seu íon molecular. E aquele pico que tem a maior intensidade, às vezes pode coincidir que o que tem maior intensidade é o próprio íon molecular. Nesse caso aqui, ó, este é o íon molecular e esse daqui é o chamado pico base. O pico base, que é o pico mais estável, o fragmento ou o pico mais estável, ele tem a intensidade relativa igual a 100%, e todos os demais têm a sua intensidade relativa a este 100% aqui, tá? Como se fosse uma regra de 3. Esse daqui é 100%, esse daqui é quanto? Né? Assim que o equipamento faz, né? E o restante aqui são chamados de fragmentos iônicos, ok? São os fragmentos originados a partir dos mecanismos de fragmentações dessa molécula aqui. Vamos lá. Bom, agora vamos entender o padrão de fragmentação encontrado nos alcanos. O que a gente vai observar nos alcanos? Bom, primeiramente, você vai observar que a gente tem grupamentos, certo? Grupamentos de picos, sendo que esses grupamentos têm um intervalo entre um e outro, tá? O maior pico de cada grupamento tem um intervalo ali de 14 unidades de massa atômica. Por quê? Você tem a perda dos CH2, tá? Você tem aqui o seu íon molecular menos 15, que é a metila, e aí você vai tendo perdas de 14, 14, 14, assim sucessivamente, tá? A segunda coisa a ser observada é que aí você tem nestes aglomerados, o maior pico ele tem esse formato aqui, ó, né? CnH2n mais 1, certo? E aí seguido pelos picos CnH2n e CnH2n menos 1, ou seja, CnH2n mais 1 é 43. E aí os demais, né? CnH2n é 42, CnH2n menos 1, 41. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Então, você tem 43, depois 42, 41 e assim sucessivamente. Então, é os que você tem aqui, ó. CnH2n, CnH2n menos 1, desculpa, CnH2n mais 1, CnH2n, CnH2n menos 1, tá certo? Esse é o padrão que você vai observar nos alcanos, beleza? Você vai observar que nos alcanos, né, quando você tem aí uma cadeia acima de 5, né, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, você vai tendo que os picos mais intensos, eles são aqueles formados por C3, o fragmento C3 e o fragmento C4. Esse aqui é o C3, tá? É o radical isopropil que é formado. Cátion radical, né? O fragmento isopropil ou propil, né? Isso aqui, butil. Beleza? Então, esse aqui é o padrão. E aí, além disso, vocês vão observar esse comportamento aqui, ó. A intensidade, ela aumenta até chegar no 57 e depois ela vai diminuindo suavemente. Esse é o comportamento de alcanos, tá certo? Essas características que você vai observar no espectro de alcanos, certo? Além disso, quando você tem o CN com um N maior do que 8, esse M+, aqui é o que vai ser o diferencial, tá certo? Bom, agora uma comparação entre os alcanos saturados com e sem ramificação. O que você vai observar de cara, tá? Bom, uma das coisas que você vai observar de cara você vai observar que o padrão aqui diminui, né? Esse padrão aqui dessa curva, ó, nos alcanos ramificados, essa curva é perturbada, né? Então, o que você tem aqui? Ó? Veja, o 43 e o 57, aquele padrão que eu mostrei anteriormente, o 57 é o maior, tá? Então, você tem uma descida aqui, tá? Suave. Agora, quando você tem uma ramificação, agora você teve uma diferença, agora você começa a formar o 43, ele vai ter uma quebra onde preferencialmente tem a possibilidade de formar um carbocátion mais estável, que é aqui nesse carbocátion, que ele é terciário, mas ele vai ficar secundário quando essa ligação for quebrada. Aqui nesse caso do 71, olha, você tem a possibilidade de formar um carbocátion terciário, e aqui no 99, a possibilidade de formar um carbocátion
secundário, né, que é o fragmento 43, assim como aqui, ó. Então você tem uma perturbação nesse padrão aqui, né? Você consegue por aí perceber que você tem um alcano ramificado. Outra coisa que você vai observar é que quando você tem ramificações, o seu pico do íon molecular ele é menor, ele é menos intenso, ele já é pouco intenso quanto maior for a cadeia do seu alcano. Agora, quando você aumenta a ramificação, ele às vezes fica imperceptível, ó, certo? Então aqui são dois alcanos ramificados. Outros alcanos que nós vamos ver hoje é os alcanos cíclicos, tá? Que características que a gente vai observar? Tá aí o espectro de um alcano cíclico. O que a gente vai observar? Bom, a intensidade do pico do íon molecular é maior do que nos alcanos acíclicos, tá? O M-28 é mais intenso do que o normal, tá? M-28, você observa o M-28 e ele é mais intenso. Outra característica a ser observada é que você sempre vai ter um padrão, você vai ter uma série nos alcanos cíclicos, sempre com a perda de uma molécula neutra de alceno. Tá vendo? Ó? C2H4, certo? São dois CH2 com uma dupla ligação no meio. Então, você tem lá sempre a diferença de 28 UMA, que é a perda do alceno. Você também você observa aí algumas vezes a perda de um fragmento 29, tá certo? Outra coisa que você vai observar é que esta série é característica. Qual que é a série? Né? Que é 27, 41, 55, que são os fragmentos CN, H2N-1, ok? Aqui tem todos os mecanismos de fragmentação para o ciclo hexano elucidados aqui, né, os principais deles. Então, eu vou mostrar para vocês compreenderem a figura, mas está lá no slide, no ambiente da nossa disciplina, para vocês poderem apreciar com mais calma. Refaçam no caderno, isso vai facilitar muito a compreensão por parte de vocês ali quando vocês forem estudar, certo? Então, primeiramente, qual que é o evento inicial? É a perda do elétron, né? Quando ele passa ali, é a ionização, ou seja, a perda do elétron. Da onde que ele vai perder esse elétron? Da ligação sigma, certo? Então, o que vai acontecer? Uma das ligações, qualquer uma delas aqui, né, carbono-carbono, vai ficar a ligação com apenas um elétron, tá certo? Então, essa ligação, pelo excesso de energia que ela recebeu ali de elétron-volts, ela vai começar a fragmentar. Então, primeiro ela se quebra, tá certo? O ciclo aqui se quebra, e aí você vai ter numa ponta a carga positiva, na outra ponta o radical. Então, o primeiro mecanismo aqui mostrado nessa figura é que este hidrogênio vai formar uma ligação, né? Então, lembra lá dos mecanismos radicalares, tá? Apesar de ter muitas setas, tenta focar apenas no número 1, tá? O que vai acontecer? Um desses elétrons aqui, desta ligação covalente, vai se ligar aqui, tá? E esse radical aqui, esse elétron vai formar uma ligação, então, aqui com esse carbono, tá certo? E aí você vai ter a perda de um CH3 radicalar, tá certo? Aí aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer, ó, vai formar um alceno. Então, o primeiro mecanismo é a formação dessa dupla ligação aqui, ó, que é o 69, certo? Esse 69, então vai ser o quê? Um alceno aqui numa ponta, certo? Que vai ser formado aqui. E aí, a carga positiva vai estar aqui. A presença dessa carga positiva, ela vai induzir esse outro mecanismo aqui de reação, certo? Então, primeiro você forma o fragmento 69, que é esse daqui, e aí, olha só, essa ligação inteira aqui, ó, o par de elétrons dessa ligação vai formar um alceno aqui, ó, e você vai sair, ó, esses dois carbonos aqui, ó, vão sair fora e vai ficar um 69 menos 28, tá certo? E aí você vai formar o MZ41. Então, foi o que eu mostrei lá no slide anterior. O 69 menos 28, que é isso daqui, ó, vai formar o MZ41. Tá aqui, tá certo? Então, eu detalhei aqui para vocês apenas esse último, tá certo? E aí os demais vocês podem
ou pausam o vídeo, ou vocês abram o PDF lá desses slides no ambiente da nossa disciplina e façam no caderno. É muito importante vocês fazerem isso para compreenderem exatamente o que está acontecendo, fazerem as setas, os movimentos, os mecanismos com setas curvas, lembrando que algumas vezes aqui você vai ter mecanismos com setas simples e às vezes com seta cheia, tá? Lembrando que seta simples é o movimento de um único elétron e a seta cheia é o movimento de um par de elétrons, certo, gente? Então aqui tem mais um mecanismo para completar a elucidação de todos os picos desse espectro aqui. Deem uma olhada com calma, refaçam no caderno e qualquer dúvida a gente se fala numa das nossas transmissões ao vivo. Um abraço para vocês e até a próxima aula.